que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Estamos chegando para mais uma live. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Deus vai falar contigo de uma forma gloriosa, tremenda e poderosa. Nós vamos colocar aqui uma canção. Glória ao nome do Senhor. Boa noite, na paz do Senhor. O pastor deu boa tarde, mas é boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende da hora que você assistir essa live. Falei boa tarde. Foi boa tarde, com muita alegria. Não, falei boa noite. Boa tarde. Meu Vamos Deus ver a do gravação. Que Deus abençoe a sua vida. Terminamos agora há pouco do ciclo de oração da escola bíblica, que foi bênção. Boa noite, Carla Adriana, que Deus abençoe e seja bem-vinda a mais uma live para aprendermos juntos a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Carla Adriana, boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. O que está acontecendo com o som? Maria Eliana, boa noite, a paz do Senhor, minha querida. Que Deus abençoe e seja bem-vinda. Estamos dando início a mais uma live nesta noite, para juntos aprendermos mais do nosso Deus. Total sem som aqui. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nossas vidas nesta noite. Bendito o nome do Senhor. Deus vai falar conosco de uma forma gloriosa, tremenda, através da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. E no finalzinho da palavra nós estaremos orando em seu favor. Tenha certeza que Deus ouve a oração, que Deus responde a oração. Esta noite Deus vai falar de uma forma gloriosa. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 13 e o versículo 33. Antes de meditarmos, eu vou mandar o convite para os meus contatos, meus amigos aqui do Instagram. Estou mandando aqui o convite para que mais pessoas venham estar conosco para ouvir esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Deus fiel é o nosso Deus. Glória a Deus. Hoje nós trazemos uma palavra forte, uma matéria bastante forte para estudarmos e aprendermos algo profundo da parte de Deus. O interessante é que Deus sempre fala de uma forma tremenda. Às vezes a gente planeja algo e o Espírito Santo vai e nos surpreende com uma palavra de acordo com a vontade dele. Maria da Glória, boa noite, a paz do Senhor. Senhor Wilson, Deus abençoe. Heloíse, seja bem-vinda. Glória ao nome daquele que vive e reina para sempre.
Vamos já meditar na palavra do Senhor, a palavra forte de ensinamento. Quando a palavra de Deus manda que a gente seja como uma criança, é porque a criança tem um coração ensinável. A criança tem a humildade para aprender. E coisa linda é quando a gente tem a humildade para aprender. Nunca é tarde para aprender. E nunca ninguém sabe de tudo. Quando a gente achar que sabe de alguma coisa, é porque de fato a gente não sabe nada. É importante aprendermos todos os dias. E todos os dias o professor Espírito Santo está disponível para nos ensinar. Todos os dias o Espírito Santo ele está pronto para nos orientar. E aqui nós vamos meditar na palavra do Senhor. São Marcos 13, 33. Pode ler, pastor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Oh, maravilha, glória a Deus. Adriano Santos, negão adorador. Nós temos 3 palavras para meditar nesta noite. Olhai, vigiai e orai. Glória a Deus. Por meio dessas 3 palavras, nós poderemos, digamos assim, pastora, evitar muito sofrimento. Podemos solucionar muitos problemas, evitar muitos sofrimentos e alcançar muitas vitórias da parte de Deus. Amém. Apenas com essas 3 palavrinhas: olhai, vigiai e orai. Glória a Deus. Melhor que resolver o problema, pastora, é evitar o problema. E é por isso que está na ordem certa, né? Olhai. Boa noite, Ramil, que a paz do Senhor Jesus. Olhai é uma palavra muito forte, que nos ajuda a evitar os problemas. Vigiai também. E orai é aquela que nos ajuda a resolver os problemas. Então perceba a ordem: olhai, vigiai. Boa noite, Nilza, paz do Senhor. E orai. Quando a gente ora, Deus resolve os problemas. Só que quando a gente olha e vigia, nós evitamos o problema. E eu não sei se você concorda comigo, Maria Helena, Nilza. Boa noite, Maria Helena, paz do Senhor. Mas eu acredito, Renata, boa noite, a paz do Senhor. Eu acredito que evitar o problema é infinitamente melhor do que resolver o problema. Com certeza. Você evita dores e sofrimento. Porque mesmo que você resolva o problema, mas já ficou um tempo de sofrimento, ficaram as marcas da dor. Mesmo que você passe remédio na ferida, mas vai ficar a marca. Fica a cicatriz na ferida. E aí evitar os problemas é muito melhor evitar os problemas do que resolver, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar numa palavra forte que Deus tem para nós nesta noite. A partir de 3 palavras que o Senhor Jesus falou. A primeira é olhai. Está baseado em São Marcos capítulo 13, versículo 33. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhai. Olhar nesse caso significa ter atenção, cautela e visão focada das coisas de Deus. Que maravilha! Laciene Farias, Irene Silva, Deus abençoe. Então o Senhor Jesus, Ele nos aconselha, a primeira das 3 palavras é olhar. Olhar significa ter cautela, olhar significa ter atenção, olhar significa ter visão focada, pastora. Você precisa ser um observador, né, pastor? Um observador. É verdade. Será que eu vou glorificar o reino de Deus se eu fizer isto, né? Antes da gente fizer qualquer coisa, irmãos, ou tomar qualquer decisão, nós precisamos
fazer esses questionamentos, né? Vai glorificar o nome santo do Senhor. Minha família vai ficar feliz com essa minha decisão. Vai servir para ajudar pessoas, ou eu vou entristecer alguém. Quando a gente faz essa retrospecção na nossa vida, é maravilhoso. O Senhor está nos ensinando a isso, a olhar, a observar antes de tomar qualquer atitude. Pastora, e olhar é ter atenção, atenção no que falamos, atenção no que fazemos, atenção onde pisamos. Falar menos, ouvir mais, isso é muito importante, né? Porque a pessoa precipitada, ela cai muito, pastor. Ela precisa orar muito, a pessoa precipitada, né? É verdade. Porque ela cai em muitos laços. Maria da Glória, diga a Graziela que no finalzinho da live nós vamos orar por ela. Queridos, então a primeira palavra do Senhor para nós é olhai. E olhar, nesse caso, significa ter atenção, cautela ou visão focada. Então, atenção onde pisa, né? Atenção onde pisa. Observar cada passo que for dar, cada decisão que for tomar. No mundo que vivemos hoje, no mundo aceleradíssimo, errar, pisar num caminho errado é perder muito tempo na vida. E se tem uma coisa que você não pode mais perder é tempo. Tempo é valiosíssimo. E perceba que tempo é muito caro. Tempo é a moeda mais cara do mundo. Porque não dá para você comprar. Se desse para comprar o tempo, os bilionários, os milionários, voltariam a ser jovem outra vez. Mas não dá para comprar o tempo. O tempo é mais caro do que qualquer moeda, do que ouro, do que prata, do que os bilhões. O tempo é a coisa mais cara. Auxiliadora, seja bem-vinda. A coisa mais cara é o tempo. Maria da Glória, Maria Helena, Heloísa. E a gente sabe, né, pastor, que quando a gente toma decisões precipitadas, quando a gente erra, a gente tem o nosso Deus que nos perdoa, mas a gente vai perder muito tempo, né? Muito com isso tempo. aí, porque a gente vai voltar pro final da fila novamente, passar por todo o processo, porque a gente não passou na fase, naquilo que Deus queria que a gente passasse. Eu não sei se você já viajou, já andou usando o GPS. E na rua o GPS traça alguns caminhos, só que às vezes existe mudanças na estrada, existe serviços nas ruas e às vezes até os caminhos que o GPS traça não está correto. Eu já vi notícias de pessoas que morreram porque o GPS botou aquela pessoa num caminho errado, né? Especialmente no Rio de Janeiro, tem locais que não pode entrar a certas horas da noite, não pode entrar sem permissão, e aí o GPS levou aquela pessoa para um lugar proibido e infelizmente aquela pessoa chegou a morrer. Houve bala e aquela pessoa morreu porque pegou um caminho errado. Isso é o extremo, mas o mínimo que pode acontecer usando o GPS, Renata disse que já usou, usando o GPS é pegar uma rua errada. Tudo bem, você vai voltar, o GPS vai traçar um novo caminho para você, só que você vai perder tempo. E tempo é o que nós não podemos perder. Muitas pessoas dão alto valor ao dinheiro, às coisas materiais, às coisas físicas. Porém, o tempo é muito mais precioso do que o dinheiro. O tempo é a moeda mais preciosa que você tem. E o tempo é uma dádiva de Deus, que Deus dá igualmente a todo mundo. Deus dá 24 horas para todo mundo igualmente. Ninguém tem um segundo a mais que o outro. Olha que coisa linda. Já parou para pensar nisso? As coisas mais importantes da nossa vida não se compram com o dinheiro. Como um exemplo, a nossa visão, né, pastor? A gente respirar, o oxigênio é de graça, né? A gente não paga nada. Ou o olhar para contemplar as maravilhas de Deus, o ouvido para ouvir. Isso é tão maravilhoso, irmãos. É tantas bênçãos para contar na realidade e tão pouco para pedir ao nosso Deus. Porque as coisas maravilhosas, elas não se compram com dinheiro. Nosso Deus nos dá
de graça. E isso é maravilhoso. É verdade. A paz do Senhor, Dinha, Deus abençoe. Então, queridos, olhai para que não tomemos decisões erradas. Uma decisão errada pode nos atrasar muitos anos de bênção, pode atrasar muitos anos de vitória na nossa vida, por causa de uma decisão errada. Então, o primeiro conselho do Senhor Jesus para nós é olhai. Olhar é prestar atenção, é ter cautela. É ser um observador, né? É ser um observador da vida. E quando a gente olha por onde anda, olha onde pisa, olha por onde anda, a gente, sabe, evita muitos problemas na vida. Evita muitas situações difíceis. Quantas pessoas, elas querem crescer pisando por cima de outras pessoas. E aí a palavra está dizendo, olhai. Aleluia. Olhai por onde anda. Olhai por onde pisa. Porque caminhar, tomar uma decisão errada, vai atrasar a vida. E aí, a palavra do Senhor continua falando sobre olhar em Hebreus 12:2, pastora. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ô, irmãos. Glória a Deus. Imagine aí se eu e você tivesse com nossos olhares fixados no Senhor Jesus. Como a nossa vida mudaria, irmãos. É verdade. Como seríamos mais felizes. Quando o Senhor diz, olhai para mim e sereis salvos, é porque realmente é assim. Quando nós passamos a olhar, irmãos, para pessoas, ou a gente só tem a tendência a fracassar e a cair. Porque é só apenas seres humanos. Mas quando nós olhamos para Jesus, igreja, autor e consumador na nossa fé, a nossa história é mudada. É verdade. Olha, muitas vezes os seres humanos vai nos entristecer. Os seres humanos vai nos decepcionar. Os seres humanos vai nos frustrar. Mas sempre lembre-se disso. É apenas um ser humano. Jesus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E quando você olha para ele, você começa a se parecer com ele, a se assemelhar com ele, irmãos. Então é maravilhoso, é glorioso, sabe? Olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E é por isso que ele mesmo convida, aliás, através do escritor aos Hebreus, convida para olharmos para ele, porque nele nós vemos a perfeição. Só nele tem perfeição. Nele nós vemos a luz para nos guiar. Em Jesus nós vemos, queridos, tudo que nós precisamos para nossas vidas. E se você olhar para Jesus, você vai ver a bondade, a generosidade, vai ver o autocontrole, você vai ver a alegria. Se você olhar para Jesus, você vai ser grato em todas as coisas. Seu coração vai transbordar de amor pelas pessoas, independente do que as pessoas façam ou deixem de fazer. Mas você vai amar aquela pessoa. Eu não estou dizendo que você vai gostar da pessoa que fez o mal, mas eu estou dizendo que você vai amar aquela pessoa, você vai orar pelas pessoas. Então, irmãos, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, isso é um conselho maravilhoso que tem o poder de mudar a minha e a tua história. Glória a Deus. E nos tempos que vivemos hoje, mais do que nunca, um tempo acelerado, um tempo difícil, um tempo onde as pessoas estão com a mente aceleradíssimas, onde as pessoas estão ansiosas por novidades. Camila, a paz do Senhor, boa noite. Marcelo Batista, boa noite. Boa tarde de novo. Já, né? Glória a Deus. Então, nesse tempo em que as pessoas estão aceleradas e ansiosas, olhar para Jesus é a melhor coisa que podemos fazer, Maria Helena. Como o pastor está dizendo, né? Jesus, ele é a perfeição. Se você olha para Jesus, você enche seu coração de amor. Se você olha para Jesus, você vê a bondade, a benignidade, a generosidade. Se você olha para Jesus, você é manso e humilde. Se você olha para Jesus, você é constante, você é abundante no que você faz. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos o autocontrole para tomar decisões, né? Não somos precipitados, né? Então esse conselho, olhar, irmãos, olhai, vigiai e orai, é muito importante para as nossas vidas. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nesta noite. Para onde você está olhando? Amém, Camila. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Marcelo. Deus abençoe. Então,
a pergunta para você é para onde você está olhando. A Bíblia, o Senhor Jesus manda olhar. Mas eu tenho uma pergunta para você, para onde você está olhando? Você está olhando para as dificuldades? Você está olhando para a sua família, para o seu irmão em Cristo, para a sua igreja, irmãos? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da tua e da minha fé. Pastora, nós temos o exemplo de Pedro quando ele caminhava sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro olhou para baixo, ele olhou para as ondas. Pedro olhou para o mar bravio, para a tempestade, né, pastor? A Bíblia diz que aconteceu o que com ele? Afundou. Então, dependendo de para onde você está olhando, depende de como você está vivendo hoje. Você pergunta, você sabe alguma coisa da minha vida? E eu pergunto, para onde você está olhando? Porque dependendo para onde você estiver olhando, eu sei como vai a sua vida. Se você estiver olhando para os problemas, eu sei que você está sofrendo de ansiedade. Com certeza. Se você estiver olhando para as dificuldades, eu sei que você está sofrendo de tristeza. Se você estiver olhando para o defeito das pessoas, eu sei que você está sofrendo de frustração e decepção. Mas se você disser para mim, pastor, eu não olho para a esquerda e não olho para a direita. Aleluia. O meu compromisso é com Deus. Aleluia. Eu olho apenas para Jesus. Aleluia. Aí eu vou dizer, você está vencendo. Você está vencendo na vida. Porque quem olha para Jesus é vencedor nesta vida. Nós não estamos dizendo, irmãos, que você vai olhar para Jesus e não vai ter mais batalhas. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas o que nós queremos dizer é que você não vai estar na batalha sozinho, né, pastor? Porque verdade. você vai ter um Deus ao seu lado que vai estar pelejando as batalhas junto com você. Então olha para Jesus. Porque quando olhamos para as dificuldades, irmãos, a depressão quer tomar conta da nossa vida. Quando olhamos para as dificuldades, a ansiedade quer dominar a nossa mente, nosso coração. Mas olhando para Jesus, somos mais do que vencedores. Aline, boa noite, a paz do Senhor. Adriana, boa noite, a paz do Senhor. Então a palavra do Senhor ainda fala conosco sobre olhar. Profeta Isaías 45, 22, pastora. O próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Deus abençoe. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja Glória Deus. a Deus. A Adriana acabou de chegar do trabalho. Deus abençoe a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Pai do Senhor. Também chegou por aqui. Boa noite. Nilza, que palavra forte, Nilza. Renata, Deus está falando conosco, Maria Helena. Que coisa linda. Deus falando, Aline Santos, Heloísa. Deus falando através do profeta Isaías. O próprio Senhor nos desperta a nossa atenção. Queridos, se tem algo que está sendo atacado pelo inimigo, é a nossa atenção. Ultimamente o diabo tem usado a distração para vencer. Boa noite, Raquel. Muitas pessoas têm sido vencidas pela distração. É a última arma do inimigo contra o povo de Deus, contra a humanidade. É a distração. E é por isso que Deus chama a nossa atenção, o nosso foco para Ele, pastora. Irmã Nilza, Raquel, Camila, Renata, o inimigo tem colocado distração nas pessoas através das redes sociais. Como a gente vai ter mudança de vida, irmão, se a gente fica distraído no celular? Se você se distrai com a vida de um e de outro, né? Se você se distrai com as coisas dessa vida, principalmente com a vida das pessoas, né? Como você vai olhar para dentro de si, olhar para dentro de você e perguntar ao Senhor o que precisa ser mudado e transformado? É por isso que o inimigo joga tantas distrações, pastor, para a gente não mudar, pastor, dentro de nós mesmos.
existe uma pesquisa que diz que o brasileiro, em média, ele gasta de 2 a 3 horas nas redes sociais por dia. Isso é muito. Se colocar no final do ano, é muito tempo de distração. O tempo que tínhamos para orar, o tempo que tínhamos para ler e estudar a Bíblia. Estar com nossa família, né, irmãos? Porque não quer dizer que está todo mundo em casa, que a gente está em família, né? Às vezes está todo mundo no celular, e isso não é estar em família. Família é quando a gente está se alimentando juntos ou conversando juntos, aí é estar em família. Então o inimigo tem usado a distração para roubar a nossa atenção. E o Senhor, Ele continua nos exortando, nos alertando para darmos atenção a Ele. O profeta Isaías diz: olhai para mim, diz o Senhor. Então, quando nós estamos distraídos, nós não conseguimos enxergar Deus ou as obras de Deus na nossa vida. Se dermos uma relação aqui rapidinha, a pastora já até falou no início, você vai ver o quanto Deus já fez na sua vida, o quanto Deus já fez pela sua família, mas a distração rouba isso. A distração rouba o entendimento e o foco no Senhor. Renata, Camila, Adriana, quando a gente vê, pastor, Maria só Eliana, os problemas, a gente esquece dessas bênçãos que eu falei no início, que é de graça, que Deus dá a todos, né? O sol, né? Senhor, muito obrigado pelo sol. Hoje de manhã eu estava tomando sol aqui no muro da minha casa e agradecendo a Deus, né? Senhor, obrigado pelo sol que enxuga a minha roupa quando eu lavo, por essa vitamina D pura que eu estou tomando aqui para minha pele, Senhor. Obrigado pela lua que faz clarear a noite, né? Quando chegou a noite. Eu disse, Senhor, obrigado pela lua que faz clarear a noite e faz a gente estar aqui na tua presença, na casa do Senhor. Irmãos, tudo isso é coisas de graça que sem elas ia fazer muita falta na nossa vida. Mas o inimigo coloca distração para a gente não ser grato a Deus por essas coisas maravilhosas, como o ar que a gente respira, né? Como sentir o sabor de uma comida, como você ter a sua família, poder tocar a sua família, ter as mãos para tocar, ter os pés para caminhar, os joelhos para dobrar na presença de Deus. Então é muita bênção, mas Satanás coloca distração para você não ver e não enxergar o que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Lucélia está por aí, a paz do Senhor, Lucélia, Deus abençoe. Então Deus chama a nossa atenção para Ele, dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Celina Silva, boa noite, Deus abençoe. Olhai para mim e sereis salvos. Então, quando nós olhamos para Deus, em Deus nós vemos uma vida melhor. Então, quando você olha diretamente para Deus, você consegue ver que os seus problemas são pequenininhos. Quando a gente olha diretamente para Deus, a gente sente que vai vencer. A gente começa a respirar um ar mais leve. E é por isso que o Senhor está dizendo: olhai para mim. Aleluia. Quando a gente olha para Deus, os problemas ficam bem pequenininhos. Quando a gente olha para Jesus, irmãos, a Bíblia não diz, eu acabei de ler, olhar para mim e serei salvo. A gente é Você salvo. é salvo da ansiedade, você é salvo da depressão, você é salvo, irmão, todos esses males que têm atacado as pessoas, né? Hoje, tem muitas pessoas enfermas, gripadas com Covid, tem sim, mas a maioria, irmãos, eu digo pelos meus contatos, as pessoas estão doentes emocionalmente. E infelizmente, a gente sabe que é a falta tão somente de gratidão, né, pastor? Glória a Deus, é verdade. A gratidão, ela cura, viu? Ela curou. A gratidão mudou a minha vida. Eu era uma mulher ingrata. Eu não conseguia enxergar o que Deus já tinha feito na minha vida. Eu quero dizer para vocês que eu só olhava para o que faltava. E o Senhor Jesus um dia na igreja usou um vaso, estava de joelhos dobrada, e o Senhor falou comigo: lembra do que eu tenho feito na tua vida. Irmãos, e desde esse dia o Senhor mudou a minha história.
porque eu comecei a enxergar o que Deus já tinha feito na vida dos meus filhos, o que Deus já tinha feito na minha casa, as bênçãos que eu já tinha recebido, quantas orações atendidas. O Senhor falou para mim: você tem mais orações atendidas do que pedidos para mim fazer. Deus falou comigo, irmãos. E é por isso que hoje eu estou dizendo a você nesta noite: seja grato. Comece a enxergar o que você tem de mais precioso. Comece a agradecer pelo que você já tem. E agradeça até pelo que você não tem também, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. É verdade. Então, queridos, estamos estudando algo profundo da parte de Deus. 3 palavras que Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Perceba que a sequência está corretíssima, porque através da oração nós resolvemos problemas. Ou, aliás, Deus resolve problemas Através da oração. Através Mas se da oração. você olhar e vigiar antes, você não vai passar o problema. Então é melhor não passar o problema. Então, quando a gente evita o problema, evita as dores, evita as cicatrizes. É muito melhor que resolver. É bem verdade. Olha, gente de Maceió, um abraço aos meus queridos de Maceió. Seja bem-vindo, meu povo. Você pode botar aí a sua cidade que você está nos assistindo, tá certo? Glória a Deus. Então o primeiro conselho nesta noite foi: olhai para mim e sereis salvos. O segundo conselho que o Senhor nos dá, pastor, é vigiai. Vamos lá para a leitura. A segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Em Mateus 26:41, Jesus já havia advertido os sonolentos discípulos dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas o que acontece? A nossa carne, irmãos, é fraca. Glória a Deus. Então, o segundo conselho do Senhor para nós é vigiai. E essa palavra, querido, Jesus falou com respeito ao retorno dele, à volta dele. Nós temos problemas, todos nós temos problemas, mas tenha certeza de uma coisa: esteja pronto para o retorno de Jesus, porque quando Jesus voltar, todos os seus problemas irão ficar aqui nesta terra. E olha aí, Camila de Sergipe. Seja bem-vinda, Camila de Sergipe. Quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, as dores, as doenças, as frustrações, decepções, as lágrimas, as agonias, as tristezas, tudo vai ficar aqui. Maíra, minha amiga, um cheiro de Parnamirim, Deus te abençoe. Então o que Jesus está falando, vigiai a respeito do retorno dele, da volta dele aqui na terra. Irmãos, que é um conselho maravilhoso que eu tomei e estou vivendo o melhor de Deus. Viva o dia de hoje, como se Cristo voltasse hoje mesmo, sabe? Diminuiu tanto a minha ansiedade, irmãos. Eu era muito ansiosa também. E quando eu comecei a viver o presente já está dizendo, né, pastor? É presente de Deus para a tua vida. Viva o hoje. Para que tanta preocupação com o amanhã, se o amanhã nem existe, irmãos? O amanhã não existe. E o nosso amanhã pertence a Deus. Ele escreveu e sabe a nossa história. E a gente não pode nem aumentar um tio nem diminuir, porque Deus é que tem o controle de todas as coisas. Então, o Senhor está dizendo hoje: viva. Viva hoje, viva o agora. E se prepare, como o pastor Luciano está dizendo, para a vinda do Senhor que se aproxima. Viva hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Aleluia. Então, quando o Senhor Jesus adverte, vigiai, é porque de fato devemos estar atentos, vigilantes, prestar atenção. O que um vigia faz, pastora? Em cima da muralha de uma cidade, ele observa, ele está pronto, ele está preparado. Ele está ali equipado, né, para ver se pode ver algum animal feroz ou alguma pessoa para roubar, para usurpar. O vigia, ele está ali vigilante, né, para que nenhum mal aconteça onde ele está ao redor dele. A paz do Senhor, família, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus adverte, vigiai, é porque de fato devemos estar vigilantes. Devemos estar observando. Quando a gente vigia, a gente olha, a gente observa. E tudo isso
ele fala a respeito do seu retorno, da sua vinda. E eu me recordo, pastora, da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, quem conhece a Bíblia sabe que havia 5 loucas e 5 prudentes. E o que diferenciava as loucas das prudentes foi exatamente a vigilância. As prudentes vigiaram, e por elas estarem vigiando, além de colocarem azeite na lamparina, elas ainda carregavam a reserva na botija. Porém, as nécias ou loucas, dependendo da versão da Bíblia que você esteja usando, elas não tinham reserva alguma. Elas não vigiaram. Elas não vigiaram. Elas não estavam preparadas para a vinda do noivo, colocando uma reserva de azeite. E a Bíblia diz que o noivo tardou. É bem verdade, a Bíblia é bem clara dizer, e tardando o noivo, todas elas adormeceram. E adormecer não é natural de quem está vigiando, pastor. Todo mundo pode dormir, mas o vigia não pode dormir. Quem está vigiando não dorme. E eu não estou falando do sono físico, estou falando do sono da indolência. Estou falando do sono espiritual. Então, quem está vigiando não pode dormir. E a palavra vai dizer que as virgens dormiram. Todas elas dormiram. E se elas dormiram é porque não estavam vigiando. Porque quem é vigia não dorme. Quando o vigia dorme, o ladrão rouba a cidade. Quando o vigia dorme, o inimigo conquista a cidade. Então tem muita gente dormindo a respeito da sua vida espiritual, dormindo a respeito da sua vida familiar, acontecendo um monte de coisa debaixo do seu nariz, mas você não percebe porque você está dormindo. E o Senhor está falando comigo e com você nesta noite, dizendo: ei, desperta. Desperta. Quem vigia não pode dormir. Glória a Deus. E a palavra do Senhor Jesus é a segunda palavra do Senhor para nós, é vigiai. Vigiai. Aquelas virgens dormiram porque não estavam vigiando. O noivo tardou, pegaram no sono. E a mesma coisa acontece hoje. As pessoas, Jesus está demorando a voltar. Essa pregação faz tantos, desde criança, eu escuto falar que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Quantas pessoas aqui escutam desde criança a pregação dizendo que Jesus vai voltar? Muitas pessoas. E por Jesus não ter voltado ainda, milhares e milhares de pessoas adormeceram. O sono da indolência, adormeceram um sono espiritual. Mas quem vigia não dorme. É preciso estarmos vigilantes, aguardando Cristo, como a pastora falou, vivendo hoje como se ele voltasse ainda hoje. E aí a palavra do Senhor Jesus continua: vigiai. Quando a gente vigia, a gente não dorme. Olha, queridos, tem muita coisa importante na nossa vida. Não durma quanto à sua saúde. Quantas pessoas, pastora, fica levando com a barriga os problemas? Segunda-feira eu vou caminhar e não vai, essa segunda nunca chega. Segunda-feira eu entro na academia e não entra, essa segunda nunca chega. Eu vou mudar minha alimentação, vou comer mais saudável e não come. Está dormindo no tocante à sua saúde. Eu vou deixar de ficar nas redes sociais de madrugada e vou me deitar mais cedo para dormir mais cedo. E não dorme, não desliga o celular. Está dormindo no que diz respeito à saúde. E a saúde é uma coisa muito importante, que você não pode dormir no tocante à saúde. Outra coisa que você não pode dormir é na sua vida no geral.
Invista na sua vida, esteja acordado sobre a sua vida, invista em você, invista na sua própria vida. Não durma no tocante à sua família, especialmente quem tem filhos, crianças. Esteja vigilante no que acontece com os filhos, não é? Esteja vigilante, filho calado, criança calado demais, tem algo por trás. Ou dando muito trabalho, né? Ou criança que está sendo rebelde demais, tem algo por trás disso. Esteja acordado, acordada no que diz respeito à sua família. Esteja acordado com o seu matrimônio, não durma no seu matrimônio. Quantas esposas fazem greve contra o marido porque está com raiva do marido, faz greve? Pelo amor de Deus, esteja acordada, não faz isso. Não faz isso. Ah, pastor, mas meu marido é bruto, ele não me elogia, ele não me dá amor, ele não me dá carinho. Dê você. Seja o primeiro. Jesus diz: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Se você quer que o seu marido lhe elogie, elogie você. Se você quer que o seu marido lhe dê carinho você primeiro. É mandamento de Jesus. Aquilo que quereis que os homens vos façam, façai vós primeiro. Então, tudo que você quer que seu marido faça com você, faça você primeiro com ele. Tudo que você quer que a sua esposa faça com você, faça você primeiro com ela. É mandamento de Jesus. Então esteja acordado no tocante sua família. Vigilante. Acordado significa vigilante. Esteja vigilante no tocante sua vida espiritual. O inimigo, nesses últimos tempos, tem atacado a vida espiritual das pessoas, pastora. O inimigo tem usado a desculpa dessa doença, dessa praga. Os irmãos ficam isolados em casa. Para os irmãos se trancarem em casa e não ir para a igreja. Para não irem mais à igreja, não virem mais à igreja. Mas não impede de ir na feira. Na feira é gente pisando nos pés um dos outros, mas está todo mundo na feira. Não impede de ir no supermercado, superlotado supermercado, mas está lá no supermercado. As pessoas do mundo vão para as festas do mundo, mas o crente tem medo de ir para a igreja. Esteja vigilante e atento à sua vida espiritual, porque o mundo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Jesus pode voltar ainda hoje, e se nos pegar dormindo, com a lamparina apagada, com a botija vazia, você acha que a parábola das 10 virgens foi escrita em vão? Você acha que Jesus falou aquilo só por falar? Mas não, era brincadeira de Jesus, aquilo não era sério. É claro que é sério. Se Jesus voltar hoje e nos pegar com a botija vazia, lamparina apagada, dormindo, então, amados, é necessário que a gente esteja vigilante no tocante à nossa vida espiritual. Se dá para ir no supermercado, dá para ir para a igreja. Se dá para ir receber dinheiro, dá para ir para a igreja. Caminhe para a igreja, vá adorar a Deus, vá clamar e chorar nos pés do Senhor. Esteja vigilante no tocante à sua vida espiritual. Esteja vigilante. Se formos falar, a noite é curta. No tocante à sua vida financeira. Muitas vezes a gente evita falar nessa palavra dinheiro. Parece que dinheiro é um bicho do outro mundo. A gente evita falar, Vanessa Cristina, boa noite, bem-vinda. A gente evita falar nessa palavra dinheiro, e é exatamente por isso que as pessoas estão tão endividadas. É por isso que as pessoas sofrem tanto por causa de dinheiro, porque não gosta de falar na matéria dinheiro, não gosta de falar nessa matéria chamada dinheiro. Everton, boa noite, a paz do Senhor. E a palavra do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, Vanessa. É por isso que a palavra do Senhor nos adverte, estejamos vigilantes em todas as áreas da vida, inclusive no dinheiro.
Tem um ditado que um dos homens mais ricos do mundo, ele é um bilionário americano, ele diz assim: as pessoas que compram coisas que não precisam, grave isso, logo logo vai ter que vender coisas que precisa. Isso aí é muito sério. Eu vou só repetir porque é muito sério. Um bilionário americano escreveu isso, falou isso. As pessoas que compram coisas que não precisam, logo logo vai ter que vender as coisas que precisa. Então esteja vigilante no tocante ao seu dinheiro, a sua vida espiritual, a sua vida financeira também. Estamos falando de todas as áreas, porque a falta do dinheiro gera problemas no lar, gera problemas na família, gera confusões, discórdia, muito sofrimento e lágrimas até. Então esteja vigilante. E o último conselho do Senhor para a gente terminar é orai. Nós estamos com 3 conselhos do Senhor para nós. O primeiro foi olhai, o segundo vigiai e o terceiro orai. Faça a leitura rapidinho, pastora. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a palavra, né, igreja? A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto deste assunto. Então, o Senhor Jesus não nos ensinou muito sobre a oração. Ele só não ensinou, mas também ele orava muito, né? O Senhor não só ensinava, mas também ele dava exemplo quando ele orava em Mateus 6, do 5 a 13, Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, 11, do 1 ao 3, você vai ver o Senhor falando sobre a oração. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Em Atos dos Apóstolos você vai ver isso. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta, né? Orar sem cessar, orar a todo momento, todos Queridos, os dias. os 3 conselhos de Jesus é olhai, vigiai e orai. A sequência está corretíssima. Jesus falou na sequência correta. Como assim? Se a gente olhar e vigiar, a gente evita os problemas. Porém, entretanto, se a gente caiu num problema, se a gente está enfrentando um problema, agora nos resta orar. Porque a oração resolve. Aleluia. A oração, queridos, move a mão de Deus. Como a pastora acabou de ler, a Bíblia é um manual de orações respondidas. A Bíblia vai dizer que Jacó orou e Deus o abençoou grandissimamente. A Bíblia vai dizer, queridos, que Josué orou e Deus parou o sol e a lua para dar vitória a Josué. O mesmo orou e Deus parou o curso do rio Jordão para que eles atravessassem. A Bíblia é um manual de oração respondidas. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abidênego orou e Deus apagou a fúria do fogo. O fogo não pôde consumi-los. Então, a oração, queridos, é o poder que resolve qualquer problema, qualquer situação. Se você nesta noite está dizendo aí, eu tenho um problema muito grande, na oração, Deus resolve o seu problema. Se você diz, eu tenho um problema insolúvel, na oração, Deus resolve o seu problema. Se você tem algo que você já tentou, já bateu em várias portas e ainda não conseguiu resolver, através da oração, Deus resolve o seu problema. Então a oração, queridos, a oração é a chave que abre todas as portas. Na oração, Deus faz o que nós não podemos fazer. Quantas vezes você já chorou, já tentou, quantas vezes você já contou para alguém o seu problema e nada foi resolvido. Mas na oração, Deus resolve o seu problema. Você acredita nisso? Então vai dizendo que crê, porque nós já vamos orar agora. Se você acredita que Deus resolve sua causa através da oração, já vai dizendo aí que crê. Verdade, Renata. Deus é Pai. Ele é nosso paizinho querido, né?
Eu Glória a amo conversar Deus. com meu Pai. Vai dizendo que crê, porque nós vamos orar agora. Wilson crê, Vanessa, Cristina crê. Amém. Glória a Deus. Nilza também sabe. Vai sim, Deus, Ele vai resolver, Ele é Deus. Silene, Não da Lima, forma como a gente quer, né? Da melhor forma para você, Deus vai Irene, resolver. Nilza, família Aben, Eliana Santos, Vanessa, família Aben, eu creio. Celina Silva, amém, eu creio, glória a Deus. Olha que maravilha, o povo de Deus crê. Se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus disse para aqueles 2 cegos, eles chegaram para Jesus, 2 cegos, e disseram: Jesus, filho de Davi, nos socorre. Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Aí eles disseram: eu creio, Senhor, nós cremos. Aí Jesus chegou e tocou nos olhos dos 2 cegos e disse: seja feito conforme a vossa fé. Nesta noite Deus vai fazer coisas grandes conforme a vossa fé. Tem Vamos vários orar. pedidos de oração, tem bênçãos também, né? A irmã Adriana falou que o filho dela voltou para Jesus. Glória a Deus, isso A é gente fica bênção. feliz, né, pela irmã. Não sei se a irmã ainda está na live, mas eu vi sua É mensagem, bênção. irmã Adriana. Eu fico feliz, viu, pela sua vitória. Muita gente pediu oração pela sua família, pelo seu casamento, pela saúde. Vamos orar sim. Deus é o Deus que restaura, que reconstrói, que liberta, que salva, que transforma. Aleluia. Então Esse é o vamos nosso orar, Deus. pastor, vamos orar. Eu vou fazer a oração? É hora. Vamos orar, povo de Deus. Pai das luzes, eu quero te louvar e te engrandecer, Senhor, por mais uma live. Por essa uma hora, meu Deus, na tua presença, onde sentimos a tua presença, onde temos aprendido, Senhor, que primeiro precisamos olhar para ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Ah, Senhor, e o segundo passo é sermos vigilantes, é vigiarmos em todas as áreas da nossa vida para que possamos ter uma vida abençoada. E em terceiro lugar, Pai, a oração, é estarmos conectados, é sermos íntimos do Senhor. Sim, Ah, Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra, meu Deus. sim, meu Pai. Vem abençoar grandemente a cada pessoa, meu Deus, que está nos Sim, assistindo. meu Senhor. Quantos pedidos de oração, pela reconstrução do casamento, Sim, meu pela Pai. família, pela saúde, por portas de emprego. Sim, meu Pai. Ah, Deus, e Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que ouve a nossa oração. Sim, Jesus. Ouve a oração desta pessoa que está clamando comigo, Pai, que crê. Os irmãos colocaram aqui que creem, meu Deus, em Ti, na Tua Sim, palavra, meu meu Deus. Deus. E a Tua palavra que diz que tudo é possível ao que crê. Senhor, chega com a cura, chega com o Sim, milagre, chega com a libertação, com a restauração, chega com a porta aberta, meu Deus, com a cura emocional Sim, para essa meu pessoa que Deus. está sofrendo tanto. Ah, Deus maravilhoso, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor ouviu a Sim, nossa meu oração. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real em nossas vidas. Eu sinto a Tua presença. Sim, meu Deus. Ah, Jesus querido, dá uma noite de paz e tranquilidade do Teu povo. Senhor, o Teu povo, aqueles que chamam pelo Teu nome, aqueles que meu creem e acreditam, Senhor, em Ti de todo o coração. E se você orou com fé comigo, digita aí, amém. Louvado seja Glória Deus. ao nome do Senhor, que vive para sempre. Olha, tem uma pessoa aqui pedindo a Deus uma confirmação de uma viagem. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui pedindo a Deus confirmação. Se, Senhor, fala comigo, eu quero viajar, mas eu quero que o Senhor fale comigo, confirme a minha viagem. Deus está confirmando a tua viagem, vai em paz, que a mão do Senhor está te guardando e te protegendo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Olha que linda canção, estamos chegando ao final. Todo o povo de Deus dizendo amém. Irene, amém. Silene, amém. Aline, amém. Lucélia, amém. Adriana, amém. Se eu
Laciene, amém. Maria Eliana, amém. Renata, aleluia. Adriana, meu Deus. Vamos orar, Irene, em nome de Jesus. Deixa no controle, minha querida. Glória a Deus. Crislaine, oração pela família. Glória a Deus. Tu estarás. Laciene, amém. Família Aben, amém. Glória a Deus. Ilza, glória a Deus. Aline. Nós vamos nos despedindo com esta linda canção, que já é a cara de vocês, esta linda canção. Celina, amém. Adriana, Deus abençoe. Glória a Deus. Renata, obrigado, Renata. Aline Santos. Obrigada, Eliane. Maria Eliana. Flores e corações. Tu me amas. Família Aben. Obrigada, Irene. Aí, Wilson, só me lembro de Mossoró. Wilson, cadê as flores, Wilson? Boa noite, Aline. Olha, Nilza botou um jardim. Mas, Senhor, Silene, olha, a Irene botou um jardim. Família Aben botou girassóis. Obrigado. Wilson, corações e fruta, é, Wilson? Adriana, Maria Eliana, Renata, Wilson gosta de frutas. Irene, até amanhã, queridos, um forte abraço. Olha aí, ó. Até amanhã, Senhor. Celina diz, primeira vez estou assistindo, grata. Estou. Nós agradecemos, Celina. Deus abençoe. Camila, Deus abençoe. Wilson. Obrigado pelo carinho, Adriana. Forte abraço.